com relação ao seu trabalho, né? A minha pergunta é a seguinte: com relação à metodologia e equipamentos de pesquisa, houve alguma ou algumas mudanças desde a fundação da UPUP em 2004 para os dias de hoje? Em relação a equipamentos? Equipamento e metodologia. Algumas começou lá atrás, 2004, a UPUP fundou a UPUP, começaram a ir a campo. Tem. De lá para cá, vocês foram, imagino que a experiência foi permitindo muito conhecimento, muita novidade, e aí vocês foram se adaptando às situações. Houve mudança de metodologia, de pesquisa, houve mudança de equipamentos. O que aconteceu nesse caminho de lá, de 2004 até hoje, com relação a essa pesquisa de campo, principalmente as vigílias também? Em relação à metodologia, com o tempo a gente acaba aprendendo nas entrevistas a deixar a testemunha mais à vontade. De uma certa forma, antes a gente tinha uma bateria de perguntas e isso acabava contribuindo negativamente para que as pessoas, de uma certa forma, cortassem o seu raciocínio. Primeiro, hoje, eu procuro deixar a pessoa à vontade. Nós não colocamos coisas na cabeça da pessoa. Geralmente, nós não tocamos em nenhum assunto relacionado à ufologia, mesmo porque hoje as pessoas têm acesso a isso aí. Então, os depoimentos mais antigos são até mais válidos do que hoje, porque hoje você a todo momento é bombardeado com milhares de informações, e isso inconscientemente acaba contribuindo para que deturpe uma informação. Em termos de equipamento, com certeza mudou muito, porque no início era difícil você... até muitas vezes você via um objeto a longa distância, mas com uma câmera em VHS não tinha como você capturar essas imagens. Então, à medida em que foi se avançando a tecnologia, interessante que existem duas coisas que caminham em lados opostos. À medida em que nós avançamos em tecnologia, e temos equipamentos hoje em infravermelho, com a captura melhor, os fenômenos vão ficando mais distantes, ou seja, eles vão ficando mais rápido. À medida em que os equipamentos avançam, os objetos também começam a atuar de muitas outras formas. Eu tenho falado ultimamente que, nesse caminhar da pesquisa, eu tenho descoberto que os objetos que antes apareciam, deitavam e rolavam, vamos dizer assim, na frente de uma testemunha, de um povoado. Inclusive, eu já entrevistei pessoas que a nave pousou no meio das casas e passou lá longas horas, mas como era uma época que ninguém do interior tinha equipamento, não existia celular, o cara não tinha câmera, o objeto ficava pousado lá. Então, à medida em que esses objetos, o ser humano foi também avançando em tecnologia, os objetos também foram usando estratégia. O que é que eu tenho observado hoje, tenho descoberto? É que, com o avanço da tecnologia, por esses objetos não ter mais como atuar como atuavam de forma anterior, hoje eles já estão se disfarçando de coisas convencionais no dia a dia. Ou seja, eu tenho entrevistado pessoas que juravam ser um automóvel e acaba descobrindo no último momento que não tinha nada a ver com automóvel. Pensava que era uma pessoa andando com uma lanterna na mão, numa estrada, acabou descobrindo que não era ninguém, nem rastro no chão não tinha. Motocicleta. Então, diversos objetos, eles estão atuando de formas parecidas com objetos, com equipamentos convencionais, com transportes convencionais que nós usamos hoje, para talvez disfarçar a sua atuação. Então, é isso que eu tenho observado ultimamente. Obrigado, Flávio. Eu queria também fazer uma pergunta aqui do pessoal do chat, né, que está enviando também. Você que quer enviar a sua pergunta, você também pode enviar por áudio, se você preferir, aqui para o nosso WhatsApp, tá bom? O Rodrigo de Macaé pergunta, Flávio,
sobre a casuística na Serra da Caipira, não sei se é isso mesmo, e Serra das Confusões. É nessa região mesmo? Serra da Caipira, não, então não conheço. Então a não. Serra das Confusões eu conheço. Você tem alguma casuística lá? Lá tem muitos avistamentos, mas eu não tive a oportunidade. Eu andei por lá rapidamente num passeio turístico, mas eu não tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo. Faz muito tempo que eu andei por lá. Mas é um lugar riquíssimo de informações assim fabulosas. O Piauí inteiro, qualquer lugar que você for e for pesquisar ufologia, você acaba descobrindo assim fenômenos assim fantásticos. A Rosemary, ela fala, Rosemary Miller, ela fala: minha prima me disse que no lugar que ela morou, na área rural, tem uma luz que vem, deve ser, e faz tipo, vem e faz tipo zigue-zague perto do curral. Essa luz parece sempre do tamanho de um guarda-chuva azul. Obrigado pela mensagem, Rosemary. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui se o... Bom, Riba, faz sua pergunta aí, depois eu separo mais uma aqui pra gente fazer. Antes de fazer a minha pergunta para o Flávio Tobler, eu queria responder aqui com todo respeito ao Adail José Fernandes da Silva. Gosto muito dele, eu sei que ele não foi de nenhuma forma desrespeitoso aqui, mas às vezes tem detalhes que ele não sabe e pode realmente suscitar essa dúvida aqui, que eu acho pertinente, acho legal, porque tem que ter certeza, se tem dúvida, tem que perguntar. Ele falou aqui o seguinte: olha, a criançada, a gente estava falando do menino que eu e Cleito fomos lá, que o menino fica o dia todo jogando videogame, que ele relatou os seres do folclore. Aí o Adail escreveu aqui: olha, a criançada hoje tem acesso prematuro a tudo. E os que jogam games conhecem muitos contos ufológicos, claro, com todo respeito ao caso. Então vamos lá. Esse menino, ele provou para mim que ele não estava brincando. Eu fiquei com medo desse menino, porque uma vez primeiro que o único joguinho que ele joga lá é uns joguinhos de luta, acho até legal, fica jogando joguinhos de luta. E um dia ele falou para mim, ele me ligou e falou assim: ó, a mãe dele me ligou e falou: Riba, o meu filho quer falar com você, aqui no Rio. Aí ele me ligou, eu atendi o telefone. Quando eu estava falando com ele estava me contando umas coisas que eu não quero falar aqui. De repente, atrás da minha casa saiu um objeto. Um segundo, foi parar no meio das estrelas. Eu larguei o telefone no chão, saí correndo para dentro de casa. Fiquei com medo, o telefone que aí depois eu voltei, peguei o telefone, voltei correndo. Cara, eu tô com 50 e poucos anos. Para eu correr de um aparelho no meu quintal, não é brincadeira, cara. Eu sou carioca, eu tô acostumado a ver balão, tô acostumado a ver drone. Para eu sair correndo, jogar o telefone no chão, não era brincadeira. Quando eu peguei o telefone e liguei pro menino, o menino falou assim, contei o que aconteceu para a mãe dele, ele falou: não, ele quer falar com você. Quando eu dei o telefone pro menino, o menino virou para mim e falou assim: Riba, isso é para provar o que eu estou falando para você. Eu não estou brincando com você. Eles estavam atrás da sua casa. E vou te fazer mais. E vou te contar mais. Eles vão aparecer na sua casa mais vezes. E falou que ia acontecer e aconteceu. E eu filmei. Eles voltaram na minha casa. E esse objeto eu filmei. Além de eu ter filmado, eu tenho testemunhas. E esse menino me contou mais coisas que eu não quero falar aqui no ar, e provou muita coisa. Então esse menino, ele não está brincando, ele não está vendo joguinhos de videogame. Esse menino, ele foi abduzido, ele foi parar dentro de uma nave. A mãe dele me mandou vídeos de objetos em volta da casa dele, até de um objeto pousado no alto da montanha lá. Então é um caso sério, mas eu só queria falar isso do meu querido Adail aqui, que eu gosto muito dele. Agora a pergunta que eu quero fazer para o Flávio é o seguinte: um dos melhores casos que você conta é de um promotor de justiça e um advogado aí da cidade de Timon. Por acaso é onde você está nesse exato momento. Você conta que eles estavam viajando numa estrada de chão
e uma nave pousou no meio da estrada, e um deles desmaiou e o outro ficou tão impressionado com a simplicidade da nave, ele chegou perto da nave. Então eu queria que você contasse esse caso, com esses detalhes que você conta tão bem, que eu fiquei impressionado com esse caso. Mandei até uma foto para o Cleito aí de um desenho da nave que pousou na frente do carro. Conta esse caso aí do caso. Deixa eu só mostrar aqui esse desenho que você mandou, Riba, isso aqui, né? Isso, é o desenho da nave pousada no chão, na frente do carro. Conta aí, Flávio. Bom, foi um caso que aconteceu com o promotor de justiça na época, foi em 1978, o Aquim. É um caso bem conhecido aqui na região do Piauí e do Maranhão. Esse promotor, ele tinha que levar uma documentação até a cidade de Presidente Dutra, e juntamente com um advogado, eles saíram aqui pela BR-226, uma BR que tem aqui, sai aqui de Timon, e vai até Presidente Dutra. Na época, essa BR, ela era carroçável, ela era uma estrada vicinal. Hoje, recentemente, ela acabou sendo asfaltada. Então, na época, eu imagino que era uma época ainda com uma vegetação muito maior, em 78. Então, Timon, essa cidade que eu moro aqui, tinha muita área verde ainda. Então, eles saíram nessa viagem e, a meia hora de carro nessa BR, eles observaram pela janela do automóvel, né? Eles observaram que passou um objeto luminoso como se fosse semelhante a uma estrela cadente. Inicialmente foi observado pelo advogado, que até fez um comentário assim leve com o promotor. Ele olhou e achou que fosse uma estrela cadente. E aquilo desapareceu. Mais na frente, um objeto luminoso apareceu sobre a copa das árvores, seguindo um movimento uniforme, né? E aí eles passaram a comentar com um teor diferente, porque eles imaginavam inicialmente que fosse um meteorito, mas com aquela luminosidade seguindo de forma reta sobre a copa das árvores, eles começaram a especular que poderia ser um avião, uma aeronave que estava ali procurando algum lugar para pouso. Então, aquilo se decorreu por alguns minutos, até que aquela luz acelera e, quando eles observam, ela já vem no sentido contrário ao sentido que eles iam na estrada, como se fosse pousar naquela BR. Então, eles imaginaram naquele momento que poderia ser realmente um avião que estava ali tentando fazer um pouso de emergência. Até aquele momento, não se passava em nenhum instante na cabeça dele que poderia ser algo estranho, né? Para eles, estranho que eu digo no sentido de ser algo fora do planeta. Então, a luminosidade foi se intensificando e aquele objeto que parecia ser um avião, finalmente pousa na estrada. Quando ele estava a uma certa distância, né, do automóvel, as luzes do carro acabam se apagando, o motor falha e o carro morre. E aí eles ficam observando aquele objeto, aquela luminosidade na estrada, como se fosse o avião que tivesse pousado. Então, cada um abre a sua porta e o advogado, ao colocar os pés no chão, acaba desmaiando. Então, fica somente o promotor nessa história. Então, o promotor desce, caminha para a frente do carro e aquela luz que inicialmente tomava conta de todo o objeto, ela se apaga e ele observa que se abre uma porta do interior desse objeto e uma outra luz azulada surge de dentro do objeto, formando um corredor como se estivesse direcionando até o carro onde ele se encontrava.
Então, ele começa a observar estranhamente esse acontecimento, e aí ele observa que 2 seres saem de dentro desse objeto. Como ele estava ainda a uma certa distância, de 30 a 50 metros, ainda não dava para definir quem era que estava saindo dentro desse objeto, mas já achou aquilo muito estranho. Então, esses 2 seres descem e se aproximam até uma certa distância do promotor. Então, naquele momento, a ficha caiu, vamos dizer assim. Aí o promotor observa que não é seres com uma fisionomia humana, mas sim criaturas com um aspecto muito diferente do que é um ser humano. Ele observa que esses seres tinham uma estatura pequena, tinham uma cabeça desproporcional, um pouco desproporcional ao seu corpo, eram franzinhos, e tinha uma espécie de brilho sobre a pele, como se fosse um plástico, tivesse um plástico que cobria toda a cabeça. Tinha um cabelo ralo, né, pouco cabelo, e a boca era só um pequeno rasgo, o nariz também só 2 furos. E ele observa que esses seres começam a se comunicar com ele. Ele escuta o questionamento desses seres, mas dentro da cabeça, e responde na forma verbal. E começa uma comunicação entre essas criaturas e esse promotor. O promotor respondendo verbalmente e as criaturas fazendo o questionamento, conversando com ele mentalmente. Então, esses seres começam a induzir, ele diz que se sente induzido a falar sobre o nosso planeta, a falar sobre as guerras, a falar sobre a destruição da natureza, a falar o que o homem está fazendo com o planeta. E nessa conversa, ele sente, dá a impressão de que ele está falando para um auditório, para uma imensa quantidade de outras criaturas que ele não consegue ver, mas que ele sente naquele momento como se houvesse uma transmissão muito semelhante ao que nós estamos fazendo nesse momento, só que para muita gente, né, em algum lugar do universo. E no decorrer dessa conversa, ele faz um questionamento para esses seres, de onde é que eles viriam. Então, um desses seres, que parecia ser o líder, responde mentalmente para ele que eles provinham de onde a imaginação dele não alcançava. Então, diante dessa resposta, ele ficou, de uma certa forma, assim, ele não quis mais questionar, porque ele entendeu que naquela resposta, por mais que ele pensasse, por mais que ele questionasse lugares distantes no universo, ele não conseguiria alcançar satisfatoriamente aquela resposta. Esses seres se aproximam mais dele. Então, o que parece ser o líder olha o relógio que ele tem no pulso, ele está com a documentação que ele ia levar para a cidade de Presidente Dutra na mão, ele pega os papéis, abre, olha, depois devolve a documentação para o promotor e, num gesto, né, fazendo com as mãos, convida ele a entrar na nave. Antes dele entrar na nave, ele olha para o amigo que está desmaiado no chão, e um dos seres, o que acompanhava o que parecia ser o líder, se desloca, chega até o advogado que está desmaiado no chão e, com um toque do dedo, toca sobre a testa. Imediatamente o advogado acorda, olha para aquelas criaturas, se assombra, sai gritando no sentido inverso, chorando até se perder na escuridão. Então, eles voltam a olhar para o promotor, como se não se importasse com aquela atitude do advogado, e o promotor se desloca até aquela nave. Então, ele chega até a porta da nave, não entra,
mas olha curiosamente para dentro da nave. Naquele momento ele imaginou que poderia ser algo assim, igual os filmes de ficção, né, com diversos botões, painéis para todo lado, mas ele ficou admirado porque era algo muito simples, só havia 2 assentos e pequenos botões que simbolizavam um pequeno painel, nada mais do que isso. Havia uma luminosidade interior que ele não conseguia distinguir a origem, a fonte, mas que iluminava o interior do objeto numa forma suave, que não doía a vista. Então, ele não entra no objeto, os seres também não forçam ele, e ele volta ao seu lugar de origem, onde ele estava lá na frente do automóvel. Então, os seres se despedem dele, ele pergunta se ele ainda vai conseguir se encontrar com esses seres. Eles tranquilizam ele, diz: não se preocupe que nós lhe acharemos. Então, da mesma forma que eles desceram, eles voltam, entram no interior da nave, a luz que focava na direção dele, azulada, se apaga, a porta se fecha, a luz de fora se ilumina, o objeto sobe, se inclina, dá uma inclinação, e quando dispara, quando ele olha, só vê um pontinho, como se fosse uma estrela no universo. Então, ele volta para o carro, o rádio do carro volta a funcionar, os faróis acendem, ele dá a partida, o motor funciona, mas ele verifica que o pneu está furado. Então, ele desliga o carro, fecha e volta na estrada para tentar encontrar o amigo que tinha saído desesperado. Encontra ele desorientado a 2 quilômetros aproximadamente, chorando, pedindo para ver a mulher, pedindo para ver os filhos. Eles acabam andando mais um pouquinho até encontrar um rancho do pessoal que estava dando manutenção na estrada, para pedir ajuda para consertar o pneu. Conversando com esses trabalhadores que estavam ranchados nesse local, eles acabam confirmando também que viram um objeto luminoso se deslocando em alta velocidade para o espaço. Interessante é que, depois do fenômeno, depois do encontro, começou a ocorrer alguns fenômenos interessantes com o promotor. Ele ficou até de escrever um livro contando os desdobramentos desse contato. Um desses fenômenos que ocorreu com ele foi quando ele estava no seu escritório e, de repente, os livros que estavam lá na biblioteca dele começaram a voar. Voar como se estivesse circulando o local onde ele estava, né? Ele ficou assombrado com aquela situação, começou a ter premonição, alguns fenômenos que a gente sabe que é associado com esse tipo de contato, mas que com o tempo acabou desaparecendo. Uma coisa que ficou persistente por muito tempo foi que todo dia, quando dava o horário do contato, ele sentia aquela melancolia, aquela saudade terrível daquele encontro. E isso durou por muitos meses. Então, esse contato foi assim um caso impressionante, porque não foi abdução e ficou assim evidenciado, pelo menos nesse relato, de que atuam diversos seres, cada um com uma forma específica de atuar.